Tem informação exclusiva sobre o atacante Ademir. Muitas notícias sobre uma possível reviravolta, mas será que isso vai acontecer mesmo? Eu te explico nesse conteúdo de hoje aqui no canal SBTV. Antes de me aprofundar, peço o seu apoio. Estamos quase chegando à marca dos 30 mil inscritos aqui no nosso projeto. Seria muito bacana ter você como novo integrante dessa família. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações e seja mais um membro importantíssimo da família, da comunidade SBTV. Transmissão do jogo de amanhã contra a equipe do CRB na Fonte Nova para TV aberta, tá? SBT, Nosso Futebol e OneFootball irão transmitir esse jogo, né? TV aberta na SBT, né? Bahia e CRB para Bahia e Alagoas, Santa Cruz e Fortaleza para os demais estados com relação ao SBT. O pessoal do blog do ranking da CBF trouxe essa informação, esse resumo aqui bem feito, tá? Outra informação importante, o Onan Rudá trouxe aqui em seu perfil no Twitter. O Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia, manteve a decisão da terceira comissão disciplinar que puniu o Barcelona de Ilhéus pelos gritos homofóbicos da sua torcida contra o jogador Kaique do Bahia. Como pena, o clube ilhéense pagará multa de R$10 mil e realizará campanhas socioeducativas após junto à sua torcida nas redes sociais e presencialmente durante e após as partidas do clube com o intuito de combater a homofobia e outras discriminações. Aí, né? Um exemplo, e tomara que esses atos criminosos não passem impune, né? Informação já. Porque hoje também é aniversário do Lima Sergipano, né? 56 anos de idade. Ontem foi do Zé Carlos também. Hoje mais um ídolo tricolor faz aniversário, né? O canhão do Fazendão, como é conhecido o Lima, né? Tem mais gols de falta na história do Bahia, com 31 gols marcados nesse quesito, né? Parabéns para ele e agradecer também pelos serviços prestados que foram feitos pelo Lima. Ingressos promocionais para amanhã na Fonte Nova. Cadeira superior a R$10 e R$15. Cadeira inferior e intermediária a R$30. Não perca tempo, né? Temos aí, para você que tiver interesse de ir para o jogo, mesmo que não valha nada para a gente com relação à classificação. Quem quiser interesse, não perde tempo. Chega junto. Até amanhã mesmo, né? Se quiser comprar na bilheteria da Fonte Nova. Eu acho que não vai ser nenhum fator ruim. Não vai ter atraso com relação a isso. Danilo Fernandes está próximo de retornar aos gramados. Ele fez treino no seu primeiro trabalho com outros goleiros do elenco. E o preparador Rui Tavares, juntamente com os goleiros, já estão nessa fase final de transição com o Danilo Fernandes. O Bahia colocou isso nos seus resumos de informações, tá? Sobre Eduardo Sacha, segundo Ulisses Gama do Bahia Notícias e Extracampo, o Bahia não tem interesse no Eduardo Sacha, ao menos nesse momento. O interesse divulgado ficou no campo da especulação, segundo o pessoal do Extracampo. Bora conferir aqui o canal do Luna, onde ele fala sobre a situação do Luciano Juba, sobre essa situação que se ele pode ou não jogar ali no Bahia após o seu contrato encerrado com o Sport, já que ele se encerra ali após a janela de transferências do Brasil naquele momento e na segunda janela, e se isso realmente é possível ou não, que ele tem explicação quanto a isso. Falando que se o Juba ele vai pro Bahia, vamos supor que agora o Juba já tem um pré-contrato assinado com o Bahia, né? Vamos partir desse ponto de que isso é verdade, ele tá assinado e vai pro Bahia. Aí ele chega lá dia 1º de setembro. Como ele assinou, segundo as informações que estavam saindo, você vê a loucura que é a bizarrice. Como ele estava saindo, ele estava assinando o pré-contrato. Antes da janela fechar, ele poderia se cadastrar e jogar a Série A pelo Bahia, supostamente, a partir de setembro. Então, vamos entender. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, gente. Vamos lá. Se o Juba, de fato, ele assinou o pré-contrato e agora ele tá com um contrato com o Bahia, só esperando acabar o vínculo dele com o Sport pra ir jogar na Bahia, ele é jogador do Bahia. Agora, existe uma diferença entre o cara ser jogador do Bahia e o cara ser inscrito na competição. Isso são coisas totalmente diferentes. Vamos supor que eu fui contratado pelo Sport. O Sport não tá maluco, né? Mas vamos me contratar lá pra zaga do Sport, pesadão todo, né? Mas eu fui contratado agora, só que por um erro, eles esqueceram de me cadastrar na Copa do Nordeste, que acho que foi segunda-feira passada, ou era até hoje que tinha que fazer a inscrição, agora eu não lembro. Vamos supor que passou a inscrição. Mas como eles me contrataram antes, eles já podem me colocar na Copa do Nordeste? Não pode, não faz sentido. Eu preciso ser inscrito na competição até a data que a competição dá máxima. Se a data máxima seria hoje, dia 20 de setembro, então amanhã eu já não posso estar inscrito. A não ser que aconteça o que aconteceu na própria Copa do Nordeste, né? Eles já adiem, por exemplo, o campeonato, a janela de transferência acho que acaba em julho. Acho que é dia 30 de julho, não me recordo agora. A segunda janela de transferências no Brasil. Vamos... Aqui tem um ponto, galera. Só para poder complementar o vídeo, tá? A segunda janela vai de julho a agosto, tá? Tem a primeira janela do Brasil, que se encerra no mês
de abril, e a segunda, que se encerra em agosto. Supor que a CBF mude e altere para o dia 2 de setembro. Então, beleza, se a CBF fizesse algo desse tipo, como a data fecha dia 2 e ele estaria entrando no Bahia dia 1, aí ele poderia ser inscrito. Mas se ele não tem esse vínculo com o Bahia ainda, ele não pode ser inscrito, ele tem um pré-contrato. Então, quando ele tem um contrato realmente em definitivo, ou por empréstimo, ou que lá que seja, mas que ele esteja jogando de fato no Bahia, esteja apto para jogar, saia no bid, aí ele pode ser inscrito nas competições. Então, como o Juba, ele supostamente se apresentaria no Bahia dia 1º de setembro, ele não pode jogar nenhuma competição no Brasil, porque a janela fecha de fato. Então, quando fechou, acabou, irmão. Não tem o que se fazer mais. Ele só vai poder jogar ano que vem, dentro do cenário que tá nesse momento. Então, por que é importante falar isso? Porque acaba iludindo, por exemplo, até para o torcedor do Bahia, pô. Cara, não, tá tranquilo. Vamos confiar que o cara vai vir e ele vai jogar em setembro com a gente, e não vai. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu nem sei de onde esse cidadão tirou esse tipo de informação, mas não faz o menor sentido, tá? Não faz. Existiam algumas brechas que aconteceram, pelo que eu me lembro, ano passado, para jogadores que estavam vindo da Ucrânia, porque estava tendo guerra e tudo mais. Tirando isso, irmão, não tinha nenhuma outra situação que pudesse fazer o jogador ser inscrito. Tanto que o Sport até precisou escrever alguns jogadores, teve que correr até o último dia para contratar, e na época contratou, acho que o Fabinho, o Eduardo, não lembro se tinha outro jogador, tem até o Luan que tava pra vir, acabou não concretizando nada, do Corinthians, queria vir pro Sport, mas eles correram para fechar na última data, o Labandeira eu acho que foi, porque se eles corressem e passasse aquela data, já era, não tinha nada que fizesse com que os jogadores fossem inscritos. Então assim, torcedor do Sport, torcedor do Bahia, isso não existe, tá? Isso é uma inverdade, essa informação não faz o menor sentido, e detalhe, tá gente, não precisa ser jurista para entender isso não, mas o STF não tem nada a ver, irmão, isso é muito simples, se passar da data não pode escrever, qualquer campeonato é dessa forma. Então se acaba em julho e ele se apresentaria dia 1º de setembro, ele não poderia jogar. Então eu quis fazer esse vídeo para falar sobre isso, né? Bom, tá aí, né? Um abraço pra Luna, do canal do Luna. Um abraço pra ele, trazendo a informação sobre esse assunto. Complementando sobre o Tassiano, também surgiram informações que poderia haver um reviravolta com o Tassiano, mas o César Fabres, né, que é muito competente, influente e tem credibilidade lá no Sul, trouxe a seguinte informação lá do Tassiano. Na semana passada o Bahia fez uma proposta que não agradou tanto, como foi considerada baixa pelo Grêmio, e a segunda foi melhor e aceita pela direção. A formalização contratual deve acontecer nos próximos dias, segundo o César Fabres, tá? Então, também temos outro complemento sobre o Tassiano, tendência nos próximos dias o negócio se concretizar. E aí, a situação do Ademir, né? O Bahia vai adquirir o jogador por 2,5 milhões de dólares e também 3 milhões de reais, 3,1. E aí, segundo o Globo Esporte, né? Segundo Gabriele Gomes, errei tudo agora aqui. Segundo Gabriele Gomes do Globo Esporte, ela apurou que outro clube da Série A fez proposta por Ademir, que o deixou em dúvida. O atacante deve escolher o Bahia. Reunião entre o jogador e o empresário vai acontecer hoje à tarde. A decisão de Ademir vai acontecer nas próximas horas. Então, o que eu tenho de informação é que não haverá reviravolta também nesse caso do Ademir. Ademir é do Bahia. Só falta realizar exames médicos com relação a essa atuação. Nesse momento, tudo certo com relação à contratação do atacante Ademir para o Esquadrão de Aço. Enfim, a gente sabe que o futebol tem muito dinamismo com relação à parte de negociação, de reviravolta. Vimos, inclusive, o caso do Christian, né, que veio para cá, apagou foto lá no Atlético Paranaense, né, tirou da bio, inclusive, o seu clube, ia fechar com o Bahia. E por conta de situações do futebol, né, de lesão, enfim, que aconteceu lá naquele momento com relação à parte entre os clubes, tratativas, enfim, a parte de exames médicos, aconteceu que ele não permaneceu no clube. Enfim, a informação que eu tenho é essa, só falta realizar exames médicos, questão de tempo para o Ademir ser anunciado como novo reforço do Bahia. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Deixe o seu like e, é claro, um comentário sobre todos os assuntos que foram abordados nesse vídeo. Um abraço para vocês e até o próximo conteúdo aqui no canal SBTV. Fui!